Nasci no seio da primeira família imperial romana, porém tive o desfortunio de vir ao mundo com diversos defeitos físicos, então cresci à margem de todos e minha mãe tinha repulsa à minha imagem, então me isolei. Me tornei um estudioso e tive por companhia o saber literário, sobrevivi ao governo de terror de Calígula e então inesperadamente subi ao topo do poder, e então, bem, convido vocês a conhecerem minha história. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Tiberius Cláudio César Augustus Germânicos nasceu em Lugno, atual Lyon, em 1º de agosto do ano 10 depois de Cristo. Foi o primeiro imperador romano nascido fora da Península Itálica. Conviveu na época em que seu sobrinho Calígula governou e conseguiu evitar sua morte, por saber lidar com as loucuras deste. A imagem de Cláudio no começo do vídeo é uma representação gráfica baseada em bustos esculpidos sobreviventes daquela época, há quase 2000 anos atrás. Os seus pais, Nero Cláudio Druso, questor e pretor, títulos políticos romanos da época, e irmão de Tibério, então futuro imperador, e Antônia, filha de Marco Antônio e Otávia, o mesmo Marco Antônio que teve aquele relacionamento com a Cleópatra, a quem por sua vez era irmã de Augusto, o Augusto que era imperador na época que ele nasceu. Ele teve 2 irmãos maiores, Germânico e Lívila. Conforme crescia, ficou claro que era pouco atraente, além de gago. Foi registrado que tinha o nariz escorrendo permanentemente e a cabeça era trêmula e mancava. O termo claudicar vem de seu nome, Cláudio, embora esse termo seja pouco usado hoje em dia. Desde o princípio, ele foi considerado um personagem inaceitável para o cargo de imperador. Dedicou-se então aos estudos e destacou-se em matemática, gramática, geometria e sobretudo história. Aprendeu medicina e grego, que chegou a falar com fluidez. E leu com avidez as obras de Atenodoro. Desprezado por todos, vivia entre livros, isolado por anos. Passou a infância e mocidade como uma sombra, um espectro. Seu pai morrera quando era muito jovem e passou os anos do governo de Tibério, que então havia subido ao poder, à margem dos expurgos políticos que este frequentemente realizava, deixando em Roma um clima de constante apreensão e tensão social. Aliás, Tibério, em seus últimos dias, foi se tornando cada vez mais adepto de práticas sexuais lascivas, vivendo em orgias com seus escravos, e fez de Calígula, o sobrinho de Cláudio, desde muito jovem, um dedicado seguidor nestas práticas. Pode-se dizer que Tibério moldou o já perturbado caráter de Calígula. Tibério, enfim, faleceu, e há quem diga que Calígula foi o responsável por sua morte, embora este fato não tenha sido comprovado. Então iniciou-se o terrível governo que ficou célebre pelos séculos vindouros, com os absurdos, alguns comprovados, alguns exagerados. Cláudio muito temeu por isso. Conhecia bem a mente distorcida de seu sobrinho. Muito das loucuras de Calígula são verificáveis em fontes contemporâneas a ele. No entanto, alguns fatos não são confiáveis porque surgiram muito tempo depois de sua época, como o episódio em que ele supostamente nomeou seu cavalo, Incitatus, para senador, ou suas supostas relações incestuosas com suas 2 irmãs. Cláudio logo percebeu que deveria tratar seu sobrinho como uma divindade, e talvez aos olhos deste, a figura recurvada e patética dele causasse apenas um menosprezo condescendente, fato que salvou-lhe a vida,
Calígula não hesitava em se livrar daqueles a qual sentia-se ameaçado, sendo essas ameaças reais ou imaginárias. Certamente, Calígula devesse sofrer de algum desequilíbrio mental, pois ia piorando com o passar do tempo, e acabou cometendo um erro fatal. Logo após se declarar um deus, cortou parte do soldo da guarda pretoriana, que era a tropa de elite dos imperadores de Roma. Uma decisão nada inteligente, que ele não atinou, tanto que se sentia inatingível. Então, depois de 4 anos de governo, ele foi cercado e morto sangrentamente por seus próprios guardas. Cláudio, crente que iria morrer, se escondeu atrás de uma cortina. A cena foi até cômica, e muito se surpreendeu quando foi descoberto e declarado imperador pelos guardas pretorianos. Na verdade, os pretorianos e o Senado esperavam ter em Cláudio apenas um governante fantoche e manipulável, mas se enganaram redondamente. Ele se mostrou um ótimo governante e construiu aquedutos que levavam mais água potável à cidade, que muito precisava, além de dar ao povo o que eles queriam, pão e circo, ou seja, jogos de gladiadores, de graça e pão. Então, aos olhos do povão, ele se tornou um governante popular, depois dos trágicos governos de Tibério e Calígula. Foi em seu governo também que concluiu a conquista da Bretanha, atual Inglaterra, coisa que nem Júlio César havia conseguido décadas antes. Cláudio foi muito eficaz em descobrir e destruir conspirações do Senado. Suetônio, historiador, afirma que um total de 35 senadores e 300 cavaleiros foram executados por diferentes delitos durante o reinado de Cláudio. O historiador Suetônio ainda descreve com relativo pormenor o físico do imperador. Abre aspas. Ostentava certo aspecto de grandeza e dignidade, quer em pé ou sentado, mas sobretudo em repouso, pois era alto e esbelto. Tinha um rosto belo, formoso e cabelos brancos, e pescoço robusto, mas quando andava, suas inseguras pernas faziam cambalear-se. E quando falava, quer em broma, quer em sério, afeavam-no as suas taras, um riso desagradável, uma cólera mais repulsiva ainda, que fazia jorrar uma espuma branca pela boca, nariz gotejante, um insuportável balbucio, e um contínuo tremor da cabeça, que crescia ao ocupar-se de qualquer assunto por insignificante que fosse. Fecha aspas. Cláudio certamente não foi o mais conhecido imperador romano, mas foi certamente melhor governante que muitos outros mais famosos que ele. Tinha tudo para ter um reinado mais longo e próspero, mas sua habilidade política não se confirmou no aspecto pessoal, e isso foi sua ruína. A vida amorosa de Cláudio não foi usual, de alguém da alta nobreza. Nesses tempos, Edward Gibbon, historiador, menciona que, dos primeiros 15 imperadores, Cláudio foi o único cujos gostos sexuais eram completamente corretos, entre aspas, indicando com isso que foi o único que não manteve relações homossexuais ou pederastas. Gibbons baseia-se no comentário de Suetônio, que afirma que teve uma grande paixão pelas mulheres, mas nenhum interesse pelos homens. Suetônio e os outros historiadores da antiguidade realmente utilizaram esta questão contra Cláudio, acusando-o de ser dominado pelas mulheres e esposas e de agir submetido por elas. Após 3 matrimônios curtos e infrutíferos, Cláudio casou-se em 38 ou começos de 39 com Valéria Messalina, de apenas 15 anos, que era sua prima e estreitamente ligada ao círculo de Calígula. Ela nunca quis Cláudio, mas ambicionava o poder. Pouco depois de seu matrimônio, deu à luz a sua filha Cláudia Otávia, e em 41 ao seu primeiro filho varão, Tibério Cláudio Germânico, que posteriormente seria conhecido como
britânico. Após isso, sentia-se protegida frente de todos os ataques exteriores e aproveitou seu poder sem escrúpulos. Pouco depois tiveram uma filha, Otávia, mas Cláudio ignorava os seus numerosos encontros extraconjugais. Os historiadores antigos alegam que Messalina era ninfomaníaca e que por isso era infiel habitualmente a Cláudio. Tácito, outro historiador, comenta que chegou a competir com uma prostituta no número de amantes que podia ter em uma noite. Essa história ficou famosa na época. E que manipulou a política para conseguir riquezas para si mesma. Mas depois de casar com outro, na ausência do marido, e conspirar contra ele, Cláudio então mandou executá-la e ao seu amante. Decidiu então desistir de se casar novamente, jurando de pé juntos. Mas sabemos que juramentos são feitos para serem quebrados. Poucos meses depois, ele acabou se casando com uma moça mais fatal que a anterior, e também mais jovem que ele, sua sobrinha Agripina, irmã de Calígula, que estava exilada, mas que retornara a Roma com a morte deste. Ela tinha 33 anos, e ele 58. E essa história não terminaria bem. Não demorou para que Agripina ficasse grávida de Cláudio. Tiveram um menino Nero, esse mesmo que mais tarde se tornaria imperador e que, segundo fontes, teria incendiado Roma, fato não comprovado historicamente. Assim, ela determinou que seu filho fosse o sucessor do marido e não o filho britânico que o imperador tivera com Messalina. Contudo, em 12 de outubro de 54 d.C., o soberano promoveu um banquete no Capitólio, onde dispunha de ajuda de seu provador, o eunuco Halotus. Todavia desconhecia que a ocasião representaria sua última refeição. Segundo Tácito, Agripina mandou o provador Halotus alimentar Cláudio com uma porção de cogumelos devidamente envenenada. Ele comeu e caiu fulminado pelo veneno. E de fato, Cláudio só se casou com cobras. Não se estranham a ter encontrado seu fim pelo veneno de uma delas. Agripina passou a ser regente de Nero e se tornou a mulher mais poderosa de Roma por um tempo. Mas colheu o que plantou. Nero, já imperador, mandou matá-la para se livrar de sua influência. Consta que, ao ver os assassinos mandados pelo filho, disse apontando para o ventre: "Ataque-me outro." Daqui saiu aquela abominação. A loucura, o poder e a ambição permeiam essa história. E, na verdade, o cargo de imperador romano não era nada seguro. 95% deles morreram de forma violenta. E nos faz pensar se vale mesmo a pena estar com tanto poder nas mãos, porque, paradoxalmente, este mesmo poder pode atrair forças muito maiores. Afinal, ao contrário do que muitos imperadores pensavam, nenhum homem é indestrutível e divino. A morte não faz distinção de classes. Então, gente, corri o ano de 1998. Eu, meu pai, falecido pai, que Deus o tenha, meu irmão Carlos, a gente assistiu o filme Calígula, que passou na TV Gazeta, era umas 10 horas da noite. E o filme realmente é pesado, muito sexo, explícito, muita violência, realmente. Historicamente incorreto, porém o ator que fez o McDowell, se não me engano, ele passou muito bem a ideia, né, do que foi Calígula. Ele que roubou um pouco a cena nesse vídeo, né,
E quando a gente estava passando do meio do filme, né, da exibição, a tela ficou azul e uma juíza lá, pela lei, não sei, tralalá, cortou o filme, impediu a realização, a continuação da exibição do filme. E passou-se anos e anos até eu conseguir assistir o filme até o final. Ele está, se não me engano, é quase certeza que ele está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição, abaixo da descrição desse filme, que realmente é um filme, o ator que fez o Calígula realmente ele foi show de bola. E passa mais ou menos a ideia daquele período, né? O Cláudio, ele no filme não tem nem falas, né? Ele fica só como uma figura decorativa. O vídeo é sobre ele, o Calígula meio que roubou a cena, mas eu falo de vários imperadores, que é um período histórico que eu gosto bastante, que é o período romano, entendeu? Então eu trouxe, me deu vontade de trazer esse capítulo aí, né? E eu agradeço os 73 inscritos até então no meu canal, agradeço de coração. E quando completar 100 inscritos, eu planejo fazer uma comunidade, né? Para trocar ideia, para a gente se achegar mais, né? A quem gosta do tema, casos criminais e história, né? Desculpe o barulho aí, porque a rua aqui é terrível. É terrível. Rua sem saída e muita criança. Mas espero que tenham gostado do vídeo aí, né? E aquele pedido de sempre. Compartilhe, deixe um like, aperte o sininho lá, né? E é isso. Até a próxima. Valeu!